do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William da disciplina de Matemática. Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena, que está durando muito tempo aí. Pessoal, mas enfim, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos dar início a uma nova etapa dos nossos estudos. Vamos começar a fazer as revisões dos conteúdos estudados. Hoje vou falar sobre revisões sobre as progressões aritméticas. Então, preste muito bem atenção na aula, anote suas dúvidas, preste bem atenção nos exercícios e depois nos conversamos numa aula Zoom. Pessoal, bora para a aula? Valeu! Então vamos lá, galera, falando agora sobre progressão aritmética, uma revisão. Então, primeira coisa, temos que saber o que é sequência, né? O que é uma sequência? A sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números, obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Uma sequência numérica na matemática deve ser representada entre parênteses e ordenada. Então, um exemplo de sequência é a sequência dos números pares. A ordem, né, a ordem seria de 2 em 2, começando do zero. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Mais um exemplo aqui, pessoal. Mais um exemplo aqui, ó. Identifique o padrão de formação da sequência e escreva os dois próximos termos de cada uma. Então, vamos lá. 20, 17, 14, 11 e 8. Próximo número, 5, porque está diminuindo de 3 em 3. 2 e assim por diante. Cada termo é igual ao seu anterior, subtraído 3 unidades. Olha essa aqui. 1, 4, 9, 16, 25. Nesse caso aqui, nós não temos uma sequência de soma. Essa aqui é a sequência dos quadrados perfeitos. Então, no caso ali, que seria 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, 9, e assim por diante, que seriam os quadrados perfeitos. Agora, uma progressão aritmética, ela é uma sequência também, só que ela tem uma forma ordenada. A sequência, você pode fazer várias sequências, que nem eu fiz ali do quadrado perfeito. Já na progressão aritmética, eu não posso fazer uma sequência de quadrado perfeito, porque eu vou ter uma coisa chamada razão. Isso vai se repetir em todos os termos, pessoal. Então, se eu dei uma razão, por exemplo, 1, 5, 9, está indo de 4 em 4. Então, sempre vai ser subindo progressivamente. Por isso do nome progressão. Então, vamos lá. Uma progressão aritmética, abreviadamente PA. Então, se eu falar PA, é referente à progressão aritmética. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior, com uma constante. É chamado de razão ou diferença da progressão aritmética. Então vamos lá. Denominamos PA crescente, que tem razão positiva, e decrescente, a que tem negativa. Quando a razão da PA é nula, dizemos que é uma PA constante. É possível descobrir a razão de uma PA conhecendo dois quaisquer de seus termos e suas posições na sequência. Para identificar cada um dos termos da PA, é comum utilizar a letra a seguida de um índice que determina a posição na sequência, para um termo qualquer. É chamado de termo geral. Usa-se o termo N. Então nós temos ali, primeiro, A1, depois A2, A3. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E aquele termo ali, o último termo, AN. Agora, a fórmula do termo geral, nós vamos ter o seguinte, pessoal. O último termo, AN, é igual ao primeiro termo, A1, mais N, número de termos, menos 1, vezes R, que é a razão. Então, ali, AN, último termo, A1, primeiro termo, N, números de termo, R, razão. Dada a PA, 10, 13 e 16, determine. Então, vamos determinar agora. Vamos fazer a razão. Como que eu faço para determinar a razão? A razão eu determino pegando um termo menos seu antecessor. Então eu posso pegar aqui o terceiro termo menos o segundo, ou posso pegar o segundo menos o primeiro. Então eu posso pegar ali, ó, o A2 menos A1, segundo termo menos o primeiro, 10 menos 13 menos 10 igual a 3, ou 16 menos 13, que é 3. Agora determinar o sétimo termo dessa PA. Então nós temos ali o termo geral, o último termo, AN mais A1 mais N menos 1, vezes quem? A razão. O sétimo termo, vou determinar 10, primeiro termo, mais número de termos, se é o sétimo, 7 termos, menos 1 vezes a razão.
A7 é igual a 10 mais 6. 7 menos 1, 6. 6 vezes 3. Então, eu vou ter 6 vezes 3, 18. 10 mais 18. Vou ter que o sétimo termo é 28. Agora, um exercício ali um pouco mais elaborado. Em 5 de junho de 2004, foi inaugurada uma pizzaria que se abre aos sábados. No dia da inauguração, a pizzaria recebeu 40 fregueses. A partir daí, o número de fregueses que passaram a frequentar a pizzaria cresceu em progressão aritmética, de razão 6, até que atingiu a cota máxima de 136 pessoas, a qual tem se mantido. O número de sábados que se passaram, excluindo-se o sábado de inauguração, para que a cota máxima de fregueses fosse atingida pela primeira vez, foi... Então vamos lá. Último termo, 136, que é o último sábado, e se manteve. O primeiro termo é 46, porque no dia da inauguração já tinha 40 fregueses. Então, a partir do segundo dia, que nós vamos contar como o primeiro, então seria 46, que nós vamos contar, que começou a aumentar de 6 em 6. A razão 6 em 6, porque ele fala que a pizzaria cresceu em progressão aritmética de razão 6. E o número de termos eu não conheço, é o que estou procurando. Então vamos lá para o termo geral. 136 igual a 46 mais n menos 1 vezes 6. Vou fazer o seguinte, vou aplicar a propriedade da distributiva aqui, 6 vezes n, 6 vezes menos 1. Então vai ficar 136 igual a 46 menos 6 mais 6n. O 46 e o 6 nós vamos passar para o outro lado. 46 está somando, ele passa subtraindo, e o 6 está subtraindo, passa somando. Então, 136 menos 46 mais 6. Isso resulta em 96. 6 está multiplicando, vou passar dividindo. 96 divididos por 6, eu tenho que n é igual a 16. Ou seja, o número de sábados que se passaram, excluindo o sábado de inauguração, para que a cota máxima de fregueses fosse atingida pela primeira vez, foi de 16 sábados. Então vamos para mais um exercício aqui. Determine quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000. Primeira coisa que nós temos que descobrir, qual é o primeiro múltiplo de 9 a partir do 100 e o último antes do 1000. Então, no caso ali, o primeiro, ele seria 108. O primeiro número divisível por 9 entre 100 e 1000 é 108. E o último, 999. E agora nós vamos aplicar no APA. Então, se a gente já tem o último termo, já temos o primeiro, a razão vai ser de 9 em 9, porque são múltiplos de 9, precisamos descobrir o n. Então, 999 igual a 108 mais n menos 1 vezes 9. Da mesma maneira que resolvemos o exercício anterior, vamos resolver esse. Então, fica 999 mais 108 mais 9n menos 9. Passando o 108 que estava somando para o outro lado subtraindo, e o 9 menos 9 que estava subtraindo, passa somando. 999 menos 108 mais 9, isso vai dar igual a 900. 900 igual a 9n. 9 está multiplicando, passa dividindo. 900 divididos por 9 é igual a 100. Então, quer dizer que nós temos 100 termos entre 100 e 1000. 100 termos que são múltiplos de 9. E nós temos ali mais um exercício. Ao financiar uma casa, no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual ao valor da prestação mensal de um determinado ano. É R$50 a mais do que o valor pago mensalmente no ano anterior. Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é 150, determine o valor da prestação no último ano. Então nós não estamos falando do mês, estamos falando dos anos, que aumenta a 50. Então nós vamos ter o seguinte, o termo geral, a primeira parcela seria 150 e nós queremos descobrir a 20ª da parcela, o valor da 20ª parcela no 20º ano. Então, no caso aqui, como aumenta de 50, a razão vai ser 50. 20n, porque são 20 anos ali. Então, eu vou fazer aqui 20 menos 1, 19, 150 eu vou baixar o 50 também. Agora, eu vou multiplicar 19 mais vezes 50, 950. E agora eu somo 150 mais 950, eu tenho que o valor é 1.100. Isso quer dizer que o valor da prestação no último ano será de R$1.100.
Agora nós temos a soma dos termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Como que funciona? A soma dos termos é você pegar A1 mais AN vezes N, que é o número de termos, dividir por 2. Lembra daquele exercício que eu falei para vocês? Somar de 1 a 100, somar os termos de 1 a 100 em menos de 5 minutos. Com essa fórmula a gente consegue somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ao invés de fazer dessa maneira, nós somamos desse jeito. Somo o primeiro mais o último, multiplico pelo número de termos e divido por 2. Agora o seguinte, determine a soma dos 18 primeiros termos da PA, 4, 7 e 10. Primeiro, nós vamos fazer aqui a razão, descobrimos a razão, 7 menos 4, 3. Então vamos descobrir o último, 18º termo que nós não temos aqui. Então como que eu vou fazer? A1, AN, A18 igual a 4, 18 menos 1 vezes 3. Totalizando vai ser 18 menos 1, 17. 17 vezes 3, 51. Mais 4, 55. Então eu tenho que o 18º termo é igual a 55. Agora eu vou aplicar na fórmula. O A1 é 4, o AN 55 e o N 18. 4 mais 55, 59. Nesse caso, como o N é um número par, eu posso dividir por 2. Então fica 18 divididos por 2, 9. 59 vezes 9, 531. Mais um exercício aqui. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros ele percorrerá em 6 horas? Então vamos analisar. Primeira hora, 40. Segunda, 36. Então está reduzindo de 6 em 6. Então, nesse caso aqui é uma PA decrescente de razão negativa. Então 34 menos 40, né? Seria o primeiro termo, 34, o segundo termo, menos seu antecessor, menos 40, menos 6. E agora vamos aplicar ali. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Para nós descobrirmos o valor do A6 para jogar na fórmula lá da soma dos termos. Então seria A6, 40, que é o primeiro, 6 menos 1, que é o número de horas, vezes menos 6. Então seria 40, 6 menos 1, 5. 5 vezes menos 6, menos 30. 40 menos 30, eu tenho que o valor é 10. Então, na sexta hora, ele percorreu somente 10 km. Agora, vamos fazer a soma. A soma seria primeiro termo mais o último, vezes a razão. Então, nesse caso aqui, 40 vezes o número de horas, pessoal. O número de termos, no caso, 6. 40 mais 10, 50, vezes 6, 60. 60 divididos por 2, 50 vezes 6, 300. 300 divididos por 2, 150, pessoal. Então, realizando toda essa operação, a gente tem que o ciclista vai percorrer nessas 6 horas 150 km. Seria mais ou menos a distância de Curitiba até a região litorânea ali, mais ou menos, pessoal, 150 km. Mais um exercício. Determine o 20º elemento e a soma dos termos da seguinte progressão aritmética. 2, 7, 12. Ali a gente já consegue perceber que está aumentando de 5 em 5. De 2 para 7 é 5. De 7 para 12 é 5 também. Então, primeiro vamos determinar o 20º. Então, vamos determinar o A20. Da mesma maneira, A20 igual a 2 mais 20 menos 1 vezes 5. Então, 2, 20 menos 1, 19. 19 vezes 5, 95. Mais 2, 97. Agora é só somarmos esses termos. Como que eu vou fazer a soma? Então, primeiro mais o último, vezes o número de termos, divididos por 2. Número de termos, 20. Primeiro, 2. Último, 20º, 97. Vou fazer aqui 2 mais 97, 99, vezes 20. Então, eu posso fazer o seguinte. 20 divididos por 2 é 10. Também é um número par. Então, 10 vezes 99, 990. Então, o 20º termo da PA é igual a 97 e a soma dos termos equivale a 990. Agora, quero desejar para vocês bons estudos, que vocês estudem, façam todos esses exercícios aí novamente, assista o vídeo, anota o exercício, faça ele, tente refazê-lo aí em casa e ver se dá certo com o mesmo valor que deu no vídeo. Qualquer dúvida, converse comigo via aplicativo Zoom, pessoal, manda uma mensagem ao professor, eu não entendi tal exercício, pode me ajudar? Com certeza vou ajudar vocês.
Ok, pessoal? Até a próxima. Valeu!